E aí, moçada do segundo ano, beleza? Comunidade pacificada na área. Desejo a vocês muita saúde, muita paz nesse momento, né? Muita tranquilidade e trabalho, né? Que é para entrar um dinheirinho no bolso aí, porque de acordo com o nosso governante, o preço das coisas tá só alavancando, só alavancando. Deus é mais. Agora que vai ficar fácil fazer dieta para quem precisa, né? Igual eu, que comprar massa, a nossa principal massa não tá tranquilo, não. Então vamos lá, meus queridos. É o vídeo 6 do terceiro bimestre, o nosso último vídeo. Nós já estamos na reta final do terceiro bimestre, né? E eu espero que, se tiverem dúvida, me procurem. Se não, vamos arrochar a tarefa. Melhor vocês entregarem atrasados do que não entregar, né? Para a gente conseguir as nossas notas aí. Tranquilo? Então vamos lá. Questão 21 diz o seguinte: o deslocamento diário de pessoas para estudar ou trabalhar em outra cidade, estado ou país não se trata propriamente de uma migração, pois é uma transferência momentânea, ocorre comumente nas regiões metropolitanas. A que movimento migratório refere-se o fragmento acima? Eu até coloquei a imagem aí de um pêndulo. Lembra o pêndulo que eu falei para vocês? Que é tipo aqueles relógios de parede, né? Que fica aquele negócio que fica tic-tac, aquele vai e vem. Aquele vai e vem lá, ele é o pêndulo do relógio, né? Então, o nome dessa migração da pessoa, por exemplo, nós moramos em Anápolis. Tem gente que trabalha e estuda em Goiânia. Vai e vem todos os dias. A cidade aqui, Anápolis, vira então uma cidade dormitório. A pessoa vem somente para dormir e volta no outro dia, né? Então, o que é a migração pendular ou movimento pendular? É um movimento populacional regular em que as pessoas viajam da cidade em que residem para outra cidade onde trabalham ou estudam em tempo integral. Esse movimento não é necessariamente uma migração, já que as pessoas que o realizam não mudam de residência. Professora, mas aqui em cima diz que ele pode mudar também de estado ou país. Bom, mudar de estado para trabalhar são aquelas pessoas que moram no limite de um estado com o outro, né? Aí, às vezes, por exemplo, as pessoas que moram no extremo norte de Minas, elas atravessam o limite ali entre Minas e Bahia e vai trabalhar na Bahia e vice-versa. E quem mora em Foz do Iguaçu, atravessa e vai trabalhar no Paraguai, né? Ou vice-versa. Então, o que acontece? É a travessia aí de um país, né? Ok? Então, isso aí é o nosso movimento pendular. Beleza pura? Vamos ver aqui a nossa próxima questão. Questão 22. A resposta é meio grande, professora, que eu peguei aqui a explicação toda. O que é o êxodo rural, quando ocorreu no Brasil e quais os motivos? Êxodo rural, já tinha falado para vocês, foi a saída maciça das pessoas do campo para a cidade, né? E eles saíram em busca de melhores condições de vida, eles saíram em busca de melhores condições de estudo para os filhos. Então, vamos ver aqui. É uma modalidade de migração caracterizada pelo deslocamento de uma população da zona rural em direção às cidades. É um fenômeno que ocorre em escala mundial. Quando ocorreu no Brasil? Lá no último parágrafo, por favor, gente. O êxodo rural no Brasil desenvolveu-se na segunda metade do século XX e vem perdendo força nos últimos anos. Por que vem perdendo força, gente? Não adianta as cidades serem grandes e bem desenvolvidas e patati patatá, né, que são os dois palhacinhos. Mas o que acontece? Quem é que produz os alimentos que vai para a cidade? A zona rural. Então, se as pessoas da zona rural saírem totalmente, se as pessoas que trabalham lá não tiver ninguém nem para mexer com as máquinas, né, que são os grandes latifundiários, a gente não vai ter comida. Se bem que a verdura, as frutas que chegam no
na nossa mesa são os pequenos e médios proprietários, porque os grandes eles produzem outros tipos de, são grãos, soja, feijão, milho. Os pequenos e médios é que vão produzir hortaliças, frutas. Então nós precisamos dessas pessoas na zona rural, senão todo mundo morre de fome, né? O êxodo rural corresponde ao processo de migração em massa da população do campo para as cidades, no último parágrafo de novo. Fenômeno que costuma ocorrer em um período de tempo considerado curto, como o prazo de algumas décadas. Agora vamos para o segundo parágrafo. O que aconteceu, né? Quais os motivos aí, que é a terceira pergunta. O desencadeamento do êxodo rural é consequência, entre outros fatores, da implantação de relações capitalistas modernas na produção agropecuária, onde o modelo econômico privilegia os grandes latifundiários, que são os grandes fazendeiros, né? E a intensa mecanização das atividades rurais expulsa os pequenos produtores do campo. O intenso processo de rendimento de produtividade, o que os coloca em desvantagem no mercado. Outro motivo, que é outro fator, né, que proporciona o êxodo rural, é o fator atrativo que as cidades exercem sobre a parte da população rural. Nossa, eu vou mudar para a cidade, eu vou melhorar de vida. Tem a possibilidade, né, de melhorar, mas a pessoa pensa que de cara já vai melhorar de vida, vai viver muito melhor e assim por diante. Muitos migram para as cidades, principalmente as mais industrializadas, em busca de emprego e melhores condições de vida. No entanto, esse processo gera vários problemas sociais. Vamos lá, quais são eles? Por parte, desses imigrantes, não possui qualificação profissional exigida pelo mercado cada vez mais competitivo, é o que eu tinha falado para vocês no vídeo passado. Consequentemente, há um aumento populacional desordenado. Além do desemprego e do subemprego, que é aquele emprego que não tem carteira assinada, né? Atividades como vendedores ambulantes, catadores de materiais recicláveis, flanelinhas, entre outros, são cada dia mais comuns. Os transtornos causados por esse processo atingem toda a sociedade, principalmente as pessoas que deixam o campo com o intuito de obter melhores condições de vida. Outro fator, e negativo, pode ser citado, é o inchaço das cidades. Na ausência de um planejamento urbano que esperaria essa quantidade de pessoas, há um superpovoamento de bairros pobres, moradias e locais sem infraestrutura, sem energia elétrica, sem asfalto, sem água encanada, sem esgoto, né? Aumento de favelas e assim por diante. Então, o êxodo rural, como em qualquer modalidade de migração por motivos econômicos, é o resultado lógico de decisões políticas ditadas pelo capital, que é o dinheiro, né? E principalmente pelo interesse de seus detentores. As políticas públicas que deveriam ser desenvolvidas com o objetivo de solucionar, proporcionando subsídio para esses pequenos produtores, evitando a emigração dessa população para as cidades em busca de uma melhor sorte. Então, deveria haver aí sim uma política voltada para esse tipo de imigração, para essas pessoas. E, infelizmente, entra ano, entra década, sai década, né? E não acontece, ok? Se acontece, são a passos muito pequenos, muito lentos e de difícil compreensão de o porquê que é assim. Questão 23. O deslocamento expressivo de habitantes da África ocorrido por força da escravidão colonial foi um tipo de migração que se caracterizou pela rápida dispersão de um grupo populacional de um território. Esse movimento migratório é conhecido como a diáspora, que é uma rápida dispersão de um grupo populacional de um território. A diáspora é assim, ó, imagina que você abriu o cercadinho dos carneiros e eles saem todos de uma vez e todos, cada um para um lado. E isso é uma dispersão rápida, né? Então, essa é a diáspora do povo da África. Em geral, essa migração é involuntária ou forçada. Por que involuntária, professora? Gente, por conta de problema econômico, quem é que quer sair do seu lugar? Por exemplo, aqui em Anápolis tem muita gente lá do Pará, né?
E aí eles amam o Pará. Nossa, o Pará é bom demais, tudo que é do Pará é bom. Aí você fala assim, por que que você veio então se lá é muito bom? Ah, a gente veio em busca de melhor condição de trabalho, veio em busca de trabalho, veio em busca de melhores condições de estudo. Ou seja, é uma migração involuntária. Eles não queriam, mas por conta disso e de outras coisas, eles têm que vir. E a forçada? A forçada é quando, se você continuar lá, você vai morrer de uma forma ou de outra. Então, isso aí você tem que ir, né? Por exemplo, a migração forçada, por exemplo, é uma migração religiosa. Se você está num país em que não aceita o seu credo religioso, você tem que sair, senão você será morto. Temos como exemplos mais expressivos a diáspora africana, ocorrida por força da escravidão colonial, e a diáspora judaica, a expulsão dos judeus da Palestina pelo Império Romano. Viu aí? Pois então. Então, nós temos aí essa diáspora, essa rápida dispersão, né? Questão 24, Amores dos Outros. Enem 2013. A África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso, como Um Príncipe em Nova York e Ace Ventura, Um Maluco na África. Em ambas, a África parece um lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenho animado. A animação O Rei Leão da Disney, o mais bem-sucedido filme americano ambientado na África, não chegava a contar com o elenco de seres humanos. A produção cinematográfica referida no texto contribui para a constituição de uma memória sobre a África e seus habitantes. Essa memória enfatiza e negligencia. Ela enfatiza uma coisa e negligencia outra, respectivamente, alguns aspectos do continente africano. Quais são esses aspectos? Bom, então vamos lá. O texto ressalta filmes em que a África é vista como uma visão estereotipada, exaltando seu exotismo. O que é o exotismo? Ele enfatiza que a África é exótica, tem muitos lugares interessantes, muitos animais interessantes, né? E um olhar etnocêntrico desse continente. O que é o etnocentrismo? Um olhar em que os países da Europa eles eram importantes e não outros. Então, esse é o olhar de cima, né? De ser exótico. Por outro lado, tais filmes negligenciam a riqueza cultural dos povos africanos, assim como a sua contribuição para a história do homem, construindo, uma memória sobre a África partindo de pressupostos preconceituosos etnocêntricos, ou seja, quando a gente tem filmes na África, por exemplo, Diamante de Sangue, a gente tem, se eu não me engano, O Pôr do Sol, acho que é isso. Eles mostram guerras nas tribos, mostram muito sangue. Então, na verdade, eles não fazem filmes assim que salienta a importância do continente africano. Eles não fazem filme que salienta a importância da cultura africana, tanto religiosa, quanto nos alimentos, quanto nas plantações. Por que, professora, que tem que falar dos alimentos, das plantações e de não sei o quê? Gente, o nosso vocabulário mesmo, ele é riquíssimo em vocabulário africano. Algumas festas nossas, por exemplo, o carnaval. O carnaval é brasileiro, não, senhora, é uma festa africana. A feijoada é tradicionalmente da África. A plantação de arroz, a utilização por exemplo, manga, né? E uma gama de coisas que nós temos. Gente, é tanta comida que tem um dedinho da África, palavra mesmo que é brasileira e que não tem significado em nenhum outro lugar do mundo, a não ser ela mesma, é a palavra saudade. O restante tudo, quase todas. Nós temos uma gama de palavras que são de origem africana. Então, veja bem, os filmes não retratam essa importância da cultura africana. Não, professora, tem sim, a senhora que nunca assistiu todos, realmente. Só que, assim, os mais conhecidos, quando eu falo, por exemplo, os pinguins lá de Madagascar, lá, né? O filme lá do leão, da zebra. Aí fala, nós vamos para Madagascar. Madagascar é uma ilha, só que eles são bichos, eles vão realçar a beleza dessa ilha, né? Que fica na África, não mostra os seres humanos assim
enquanto pessoas mesmo, mostra os animais e assim por diante. Então, o que acontece? Essa é uma visão, vamos colocar assim, uma visão, vamos falar um rasgado, uma visão branca, né, ocidental sobre o continente africano, apesar de que tem um pedacinho do continente africano que está no ocidente, porém, a grande parte do continente africano está no oriente. E olha só que interessante, quem nasce do lado leste do mundo são chamados de povos amarelos, até falei isso em outro vídeo. E os africanos não, sendo que mais de 80% do continente está no Oriente. Interessante isso, né? Pois bem, amados, esse é o nosso último vídeo, a nossa última questão do terceiro bimestre. Eu espero de coração que vocês coloquem tudo em dia para que a nota de vocês seja muito boa, tá bom? Qualquer coisa eu tô por aqui para vocês de segunda a quarta-feira, das 7 da manhã ao meio-dia, beleza?